Nós temos aqui a válvula de descarga, né? Essa válvula de descarga aqui, ela está a 1 metro de altura, mas o próprio fabricante ele indica uma altura de 1,10 m, mas ela com entre 90 e 1,10 m está na altura boa. Essa aqui no caso está com 1 metro. Essa é uma válvula de 1,5 m, e está utilizando aqui um adaptador de 50 milímetros. Aqui tem uma bucha que é de redução de 50 para 40, porque essa aprumada foi feita com 40 milímetros. Essa alimentação do vaso ela pode ser feita tanto com 50 ou com 40 milímetros. Aqui nós temos um registro de gaveta, que é um registro, o pessoal conhece como registro geral. Ele é colocado a 1,80 m de altura para fazer essa conexão com esse registro. Ele é um registro com base de metal e utiliza aqui um adaptador de um lado e outro adaptador do outro lado. Esse é um registro de 1 1/4, porém ele não precisa de bucho de redução, porque ele a conexão já é na mesma medida do tubo, 40 milímetros. Dessa válvula aqui dessa aprumada foi feita uma derivação. A norma recomenda que não faça derivação no tubo de descida que alimenta o vaso sanitário, mas nesse caso foi feita uma derivação aqui que para alimentar a pia do banheiro ou o lavatório. Tem gente que entende diferente, mas a mesma coisa. Como são 2 peças ou 3 peças que não vão ser usados tudo ao mesmo tempo, então nesse caso ainda se permite fazer essa derivação. Na derivação aqui foi usado um T de 40 milímetros, uma bucha de redução de 40 para 25. Segue esse trecho aqui uma curva de 90 graus, né? Foi substituído pelo joelho. O pessoal usa muito o joelho nessas viradas, né? Mas aqui é mais recomendado usar a curva. Aí esse trecho desce com 25 milímetros, que é o tubo conhecido também, o pessoal fala muito 3/4, né? Mas é 25 milímetros, é a linguagem mais correta se falar em milímetro. Aqui nós temos um T, né? Conhecido como T azul. Ele é 25 para meia, porque o lado que é soldável 25, o lado que é rosca se fala em polegada, no caso 25 para meia. A saída da conexão da ducha higiênica, e a conexão da ducha higiênica ela é feita com meia polegada. Segue esse trecho aqui e vem aqui mais uma curva nessa mudança de direção e vem alimentar aqui o lavatório ou a pia do banheiro, né? Às vezes cada lugar o pessoal fala diferente. Aqui mais uma conexão num joelho azul, né? Ou cotovelo, tem região também que fala diferente, né? No joelho azul, e ele também é de 25 para meia, né? Tem que ser nessa bitola, porque senão quando for fazer a conexão da torneira não vai dar certo, vai ter que usar uma bucha de redução se caso colocar a mesma bitola de 25 para 3/4. Então tem que ser 25 para meia, né, com bucha de latão aqui. É o ideal esse joelho azul, porque ele é reforçado, né, e aguenta mais aperto aí quando for fazer a conexão. Esse ponto fica a 60 centímetros do piso acabado. Aí continua esse trecho aqui. Mais uma derivação foi feita aqui com um T, né, de 25, aí é só 25 milímetros, porque ele é só soldável, então só fala em milímetros. Segue esse trecho aqui para fazer a alimentação da banheira. Mais uma curva ali, né, mais uma vez foi utilizada uma curva ao invés de joelho ou de cotovelo. Aqui é a mesma coisa. E aqui já tem um sistema AQF, que é o sistema água quente fria, né? Aí nós temos aqui 2 registros de pressão que fica a 70 centímetros do chão, né? 70 centímetros do piso acabado. Toda
medida que se fala aqui, toda altura que se fala aqui tem como referência o piso acabado. Para fazer essa conexão entre o tubo e o registro, que é com base de metal, foi usado aqui um adaptador de 25 mm. Ele é com rosca, mas não se fala 25 para 3/4 porque ele é todo de PVC, não tem parte de metal, mas também se falar 25 para 3/4 também não está errado, está correto, né? Aqui nós temos um T-misturador, né, que é um T aquatérmico, porque já entra um sistema de água aquecida, então já tem que ser um tubo diferente. Aí já é um tubo especial que se usa, e nesse caso nós estamos usando o aquatérmico. Pode ser usado também o tubo de cobre. Nesses registros aqui, são 2 registros para fazer a mistura. De um lado marrom está entrando a água fria, do outro lado aqui está entrando água quente, né? Fiz a mistura e desceu até aqui onde vai ser o ponto de utilização aí, né? Onde vai alimentar a banheira, né? Às vezes tem uma diferença entre ponto de utilização e peça de utilização. Peça de utilização é a peça, no caso é a banheira, o lavatório, o vaso. Ele é uma peça de utilização, e o ponto de utilização é onde é que vai receber, fazer a conexão da peça, onde vai entrar a alimentação da água, né? Nesse caso aqui, esse misturador, ele é 22 mm, é 3/4 também, né? Mas é diferente, né? O marrom, ele é 25 mm, tem até aqui, mas não dá para poder focar aqui, não dá para ver legal ali não. Aqui também tem, mas não vai dar para o foco não. Mas ele é 22 mm e é conhecido como 3/4, então assim é 22 mm. Então assim, quando é soldável 22 mm, o lado que é roscável 3/4. Então ele é 25, 22 para 3/4, né? Então o tubo de marrom é 25 mm, conhecido como 3/4, e o tubo de aquatérmico, conhecido como 3/4, é 22 mm. Então tem uma diferença aí na linguagem aí. Para fazer a conexão entre o registro, que é com base de metal, e o tubo de aquatérmico, aí é usado aqui parecido com o adaptador que eu mostrei agora há pouco. Parece um adaptador, mas já tem outro nome. No caso do aquatérmico, ele é conhecido como conector macho. Então aqui é o conector macho que faz a conexão. Ele é de 22 para 3/4 para fazer a conexão com o registro. Segue esse trecho aqui. Nós temos aqui um joelho ou cotovelo, né, na mudança de direção aqui. E mais uma derivação aqui. E segue esse trecho aqui. Vai até o registro geral. Esse trecho vai subir e vai sair lá na laje, onde é que vai receber a alimentação da caixa lá, que vai descer por esse trecho, aí esse registro aqui para controlar esse sistema aqui, controla esse trecho aqui. Isso aqui é usado o registro de gaveta, ao contrário do registro da banheira e do chuveiro, que se utiliza registro de pressão. Nesse caso aqui, do registro de gaveta, é utilizado um registro, no registro geral utilizado o registro de gaveta. E aí para fazer a conexão com ele, aí já se utiliza, no caso do aquatérmico, 2 conectores. Para o registro de gaveta se usa dois conectores, e no caso de quando é marrom é adaptador, são 2 adaptadores. Quando o registro é de pressão, utiliza um só de um lado e uma luva do outro. Aqui nós temos uma derivação da água quente para vir aqui para alimentar o chuveiro. Mais uma vez, um T-misturador e com 2 registros aqui para fazer a mistura aí da água quente com a água fria. Aqui, mais uma vez, o registro é de pressão, fica a 1,20 m do piso, até 1,30 m está dentro da norma. Mais uma vez, vou usar aqui um conector de 22 para 3/4, o registro é de 3/4. E aqui do outro lado a mesma coisa, porém aqui agora já mudou, que a peça que parece
a mesma de lá, mas aqui já recebe o nome de adaptador, né? 25 para 3/4 ou apenas só 25, já dá para entender melhor aí. O T-misturador aqui foi utilizado de 22 para 3/4. Lembrando que esse trecho de água quente também, dependendo se a pessoa tiver uma boa altura, para não cair muita na pressão, e a alimentação, o trecho que for alimentar não for muitas peças, então ele pode ser feito com 15 milímetros. E aí os registros, né, que vai fazer os comandos será, né, compatível com esse tubo. Se ele é de 15 milímetros, então os registros serão de meia. E aí as conexões, né, teria que ser de 15 para meia. Pode se fazer também para 3/4, mas aí o ideal é utilizar a peça, o registro de acordo com o tubo que se está usando. Aqui há o trecho que vai alimentar o chuveiro. Já está a água misturada, né, na temperatura ideal do corpo aí, né, em torno de 30 até 35 graus, né. Lembrando que quando ela desce lá do aquecedor, ele pode, né, chegar a uma temperatura bem mais elevada, por isso, né, a necessidade de fazer a mistura, né. Então aqui do lado que vem a água fria, né, aí aqui tem mais uma curva, também substituído pelo joelho ou cotovelo, não foi usada a curva de 90 graus, 25 milímetros, e o adaptador para fazer a conexão com o registro, né? Lembrando que se não tivesse o T-misturador aqui, então desse lado ia ser um adaptador e do outro lado seria uma luva com rosca, né? O ideal é se usar uma luva azul, né, de 25 para 3/4, se for a tubulação estiver sendo feita com 25 milímetros. Esse tubo aqui é de 25 milímetros, né, que é que vai alimentar o chuveiro. E aí mais um registro aqui que vai controlar esse trecho, né, também colocado a 1,80 m. Então geralmente o registro geral é 1,80 m e é o registro de gaveta. Antes da caixa lá, às vezes se utiliza colocar um registro geral também. Aí lá pode ser utilizado um de esfera. Dentro do banheiro, onde vai acabamento, não é ideal utilizar o registro de esfera ou o registro borboleta, porque ele não dá um perfeito acabamento na hora que colocar a cerâmica. Então aí não vai ser muito, não é ideal colocar não. Então o ideal é colocar o registro com base de metal, que tem o acabamento aí, né? O pessoal conhece aí como as canoplas, né? Então é isso aí, é para vocês conhecer melhor aí o que é um sistema AQF, sistema água quente fria.